Bom dia, bom dia. A partir de agora estamos ao vivo e a cores aqui pelas nossas redes sociais com mais um Pingo de Cultura. Como todos os sábados, esse que vos fala, professor João Carlos, né? Juntamente aí com o nosso teólogo Lamartine, o nosso professor Jonas, nós tiramos um tempinho para levar até você um pingo a mais de cultura. Então estamos aqui no Pingo de Cultura. E você, meu amigo, minha amiga, que tem por hábito curtir e acessar a live, você pode, inclusive, ser protagonista aqui, entrando na nossa sala de bate-papo e ajudando a gente na construção de um conhecimento ou ampliando, né? Ampliando um conhecimento sobre as temáticas aqui abordadas, né? Na live passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre as questões histórico e antropológico, né? Histórica e, vamos dizer assim, teocêntrica. A gente usou bastante aqui as questões ligadas ao livro da Bíblia, o livro sagrado, né? Para uma porcentagem da população brasileira, a Bíblia brasileira e mundial, né? A Bíblia é um livro sagrado. Então, o Lamartine, o Jonas, que são especialistas nesta área, eles trouxeram alguns exemplos, né, da Bíblia e tal, né? E aí ficou mais ou menos pensado que hoje a gente trabalharia a Páscoa não no contexto, não apenas no contexto histórico, teológico, né, da centralidade de um Deus conservador e pelos relatos do Antigo Testamento, um Deus conservador e perverso, né? Mas, hoje, olhando do ponto de vista do sentido da Páscoa, de como que a Páscoa ela é apresentada e como que a Páscoa ela é vivida entre nós. Então, hoje, mais uma questão, vamos dizer assim, sociológica, né? Uma questão sociológica da Páscoa e mercadológica desse sentido da Páscoa, né? É um evento muito grande. Ontem, por exemplo, o professor Jonas, não sei aí em São José do Cerrito, mas aqui, curitibanos, a cidade esmaeceu, né? Quer dizer, a cidade estava sem movimento ontem. E muitas pessoas ontem aqui na cidade de Curitibanos nem sequer pentearam o cabelo. Nem sequer pentearam o cabelo. E eu, inclusive, tive relatos, né, de que não podia fazer isso porque era dia santo. Dia santo, né? Então a gente precisa entender um pouco isso, né? De onde que vem isso? Por que ontem algumas pessoas nem sequer lavaram o rosto e pentearam o cabelo? E a alimentação, né? A alimentação, Lamartine, também a alimentação ontem para muitas pessoas era uma alimentação muito regrada, né? Alguns, inclusive, só fizeram uma refeição ontem. E a base de peixe ainda, né? Então, de onde é que vem isso? Por que ainda, né, nós temos muitas pessoas impactadas com isso? Ontem, então, eu fui almoçar, né? Como muitas pessoas almoçam. E aí me alertaram, viu? Você hoje não vai comer carne, né? Não vai comer carne hoje, né? Então, eu tive isso na minha infância, na minha juventude, até onde a minha mãe me acompanhou, né? Que ela tinha isso também como um presságio, assim, não poderia, porque isso poderia trazer problemas, né? Então era mais pelo medo da ira de um Deus, né, que se fazia, né? Mas eu perdi minha mãe muito cedo, né? E ao perder minha mãe, eu também perdi muito dessa cultura, porque o meu pai já não se preocupava muito com essas questões, né? Ele tinha lá suas crenças, ele tinha lá suas regras também, né, meu falecido pai, mas ele já não era assim tão medroso. Acho que essa é a expressão, né?
tão medroso. Mas a minha querida e falecida mãe, né, ela tinha muito medo. Muito medo. Deus o livre, Deus o livre. Deus o livre, né, pregar um prego na Sexta-feira Santa. Então, e pregar um prego é só um exemplo aqui, né? Que, teoricamente seria uma coisa simples e fácil de fazer, mas não pode, né? E aí a gente vem no sábado de Aleluia, que é exatamente onde nós estamos aqui, né, Lamartine, sábado de Aleluia. O que é isso? Então, acho que a gente falar um pouquinho disso, porque se perdeu, e esse se perdeu, não estou dizendo que essa perda ela tem alguma desvantagem, não vejo necessariamente assim, mas se perdeu muito, né? A garotada, o meu guri aqui, por exemplo, que tem 20 e poucos anos, para ele isso é só mais um feriado, né? Não tem muito sentido, enfim, é só mais um feriado que é importante, interessante, de repente, para você ficar em casa, fazer alguma coisa pessoal, mas não tem muito sentido. Por isso que eu comecei hoje provocando aqui o Lamartine, o Jonas, né? O Jair, que já está a postos aqui, bom dia, Jair, perguntando exatamente isso, né? A Páscoa tem sentido a Páscoa? Qual seria, né, nos dias atuais? E aí devolvo a palavra aí para os amigos, sejam bem-vindos. Ô, Jonas, deixa eu começar hoje, porque eu já tinha mandado um recado para o João e eu vou precisar sair, eu não vou ficar o tempo inteiro aqui. Então, ô João, é interessante, né, como que as coisas são emolduradas e a gente fica fixado num determinado quadro do tempo, né? Nós estamos em pleno século XXI e nós tratamos a nossa relação com Deus ainda com medo, né? No sentido do medo, ainda do medo, da culpa, do pecado. E a Páscoa entra nesse quadrante. Eu disse semana passada que a Páscoa sucede a todo o negativo. Se não houvesse o negativo, não existia o positivo. Mas nós lemos a Páscoa como um sentido de pecado, porque a nossa mente ela é congelada segundo critérios que não nos foi determinado historicamente. Hoje é dia de pecado, amanhã é dia de graça, hoje é dia de comer peixe, amanhã é dia de comer carne, não é dia de comer peixe. Então, todas essas construções, elas não são construções teológicas, elas são construções dogmáticas que se tornam psicossomáticas através do tempo e elas orientam uma determinação existencial, uma regra existencial. E essas coisas existem e foram programadas dessa maneira como forma de controle social, de como você tem o acesso à sociedade, como você administra comportamentos, como você administra a sua autoridade perante a massa, né? Isso, através do tempo, se transformou, se modificou, mas ela continua sempre com o espírito de dominar. Não pode. Hoje você não vai comer carne. Hoje você não vai comer carne. É como se fosse uma imposição ditatorial. E eu pergunto para as pessoas em que estrutura capitular dos evangelhos foi dito que isso pode, isso não pode. Aponte uma situação que Jesus falou que você está proibido disso, você está proibido disso. Pelo contrário, ele destituiu regras, ele anulou regras. Por exemplo, nunca comer sem lavar a mão. Jesus foi lá, sentou na mesa e não tinha lavado a mão. Não fez a ablução das mãos. Ele falou, por quê? Porque o que nos mata não é o que entra dentro de nós. O que nos mata é o que sai de dentro de nós. A Páscoa entra muito nesse contexto. João, essa semana eu escrevi 3 artigos especificamente sobre a Semana Santa, cada um num aspecto, estão lá colocados. Eu terminei um rascunho ontem, eu acho que eu consigo deixar pronto hoje à tarde, quando eu voltar para publicar amanhã cedo, e é justamente nesse sentido.
E isso me chamou a atenção, porque enquanto eu escrevia, eu estava lendo o Jornal do Vaticano e o Papa Francisco fez uma homilia interessante. Aquelas falações dele, do Papa na janela. Ele falou: quando que nós vamos acabar com esse capitalismo sedentário por dinheiro, sedentário por vidas, sedentário por guerras, que se apossou da humanidade, que privatizou a terra, que destituiu o ser humano do direito de existir? São palavras que estão no texto da homilia do Francisco, do Leão XIV ontem. Então, pensar na Páscoa é pensar quando que nós vamos libertar de uma estrutura de morte. Porque a morte não é em si. A morte é consequência de experiências existenciais. A morte não é algo assim que nós definimos, você vai morrer disso, eu vou morrer daquilo. A nossa experiência enquanto ser humano é que nos vai levando à morte. Vai levando à morte. E o capitalismo é esse convite. Eu vejo quantas pessoas que trabalham 24 horas por dia para cumprir o preceito da graça, ou a meritocracia capitalista. Eu vou ressuscitar, vou ressurgir, como é a narrativa meritocrática da graça. Você vai ressuscitar, você vai ter dinheiro, você vai ser rico. Você vai dominar sobre as pessoas. Essa cultura de domínio é que desmonta todo o espírito da Páscoa, todo o significado da ressurreição. Ressurgir não significa você era pobre e se tornou rico, milionário, miliardário. Ressurgir de uma situação é que você fez uma reflexão e você repensou a sua vida, reconstituiu o seu sentido de existir. Você se fez novo, né? Seria um pouco a lógica do batismo. Seria a lógica do batismo. Mergulhar nas águas para se tornar novo. Hoje você mergulha nas águas, você morre contaminado. Vejam como é complicado essa história. Esse simplismo com que intui nas pessoas de acreditar nesse modelo de existência. E tem outra, para me concluir que eu estou saindo, João, o outro aspecto da Páscoa. A Páscoa com os sumérios, há 6.000 anos antes de Cristo, era a celebração da agricultura, da colheita, da primavera, do verão, os festejos. Os hebreus o transformaram em símbolo libertador, libertário da saída do Egito. Então, até então, a Páscoa, o Pesach, ou como chamavam na Suméria, era um evento celebrativo pela liberdade, pela libertação, pela superação. Até o Egito foi dessa maneira. Era um coletivo que definia o sentido da festa. Eram todos que definiam o sentido pascal, vamos dizer assim. A partir do evento Jesus de Nazaré e da forma com que escreveram a morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa não se tornou uma libertação de um modelo político e econômico ao qual viviam o povo judeu sob o domínio romano. A Páscoa se tornou, na eclesiologia, na dogmática, uma estrutura mecanizada que não liberta mais você de um estado social maligno, que machuca. Você se liberta do seu pecado pessoal. Se você está livre do seu pecado social, você se confessou, você deu dinheiro para a igreja, você fez isso, você fez aquilo, você celebra a Páscoa. Senão você não celebra a Páscoa porque você está em pecado. Você veja como a transição do tempo vai modificando as narrativas e a gente não se apercebe. Não se apercebe porque tem um modelo de construção histórico que ele não cessa. Ele não cessa de repetir. Como diz o Goebbels, dizia, você conta uma mentira 1000 vezes, ela se transforma em verdade. Não estou dizendo que a ressurreição de Jesus e as celebrações pascais são mentiras, mas necessariamente não são dessa forma. Isso foi construído. Isso a gente chama na teologia de soteriologia, esse modelo de Páscoa que está, ou seja, a libertação do pecado para você celebrar a Páscoa. A libertação não é mais um pecado social, coletivo, abrangente, que envolve todo mundo. É um pecado pessoal. A culpa é sua, só sua. Você é um pecador, você é um condenado.
Entenderam? E mesmo aqueles que você o arrasta para o seu caminho, eles não são pecados coletivos, eles são pecados pessoais. João, eu estou pedindo licença para você, que eu estou saindo, tenho umas coisas para resolver em Lages, junto com a Rita e com a Paula. Eu peço desculpa a vocês todos, todas, as mais de 600 pessoas que viram a nossa live. Celebrem a sua maneira a Páscoa, reflitam sobre o que é a liberdade, o que é a libertação e o que é a liberdade. Um abraço a todos e a todas. João, sigam em frente. Muito bem, gratidão, Lamartine, pela sua participação, ainda que rapidinho assim, mas é sempre importante para nós aqui. E lembrando que Lamartine, além de fazer a sua participação aqui, ele tem uma preocupação em produzir peças de pesquisa, de estudo, muito importante, que ele posta no grupo Pingo de Cultura. Então, ele alimenta diariamente, né, o Pingo de Cultura com suas pesquisas, né, que são textos muito bem fundamentados na história, na filosofia, na sociologia e, inclusive, na teologia. Ele, essa semana, postou, ele afirmou aqui, e eu acompanhei, 3 textos extraordinários que nos ajudam a entender um pouco mais, né, essa questão histórica e teológica que fundamenta e que para muitos de nós, professor Jonas, ainda é parâmetro para a vida. E quando eu digo ainda é parâmetro, eu aqui não estou diminuindo e nem aumentando nada. Eu estou dizendo que nós ainda nos baseamos na nossa vida nos exemplos do povo de Deus. E o professor Jonas, como historiador e teólogo também, né, porque ele é um cientista da religião, ele já entendeu. E esse povo de Deus, ele dá menos de 1% da população mundial. Então, veja bem, esse povo de Deus, que é o povo que retrata a sua história, que é magnífica, em quase todos os sentidos, no que a gente chama de Bíblia, é menos de 1% da população mundial. Portanto, é uma verdade, a verdade de um povo, e isso não é dito para a gente, professor João. Isso não é dito para a gente nem na escola, nem na família, e a escola deveria dizer, mas não diz, né? De que, na verdade, o que a gente tem ali, o modelo a ser seguido é um modelo de uma cultura que se costura com vivências, inclusive antagônicas, de outras culturas, e por muitas vezes extremamente violenta com outros povos, e ainda essa violência ela é costurada, e você pode me corrigir, professor João, costurada com o aval, a anuência de um Deus que permite explorar, que permite expulsar pessoas de um determinado território para uso daquele povo, o povo escolhido, o povo de Deus. Então, quem disse que eles são o povo de Deus? Eles próprios. Né? Então, eles próprios dizem, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus. E eles escreveram isso. O problema não está aí. Porque eles fazerem essa narrativa, eles escreverem, professor Jonas, extraordinário, ótimo. O problema é o mundo, e aí o mundo, eu me incluo, achar que essa verdade é a única estabelecida. E por conta disso, né, se eliminou muitas culturas. Se a gente der uma olhadinha rápida nos povos, aí Jair, se a gente der uma olhadinha rápida nos povos nativos da América, muitos deles tinham exemplos extraordinários da imanência de um Deus. E olha a expressão que eu usei, da imanência de um Deus. Mas ela foi substituída pela transcendência de um outro Deus. Né? E isso pouco se fala, pouco se estuda, tanto que nós temos ainda, e aí eu me incluo também, né? Nós temos ainda como referência máxima, e o exemplo eu citei aqui no início da minha fala, minha mãe, né?
ela tinha um medo enorme. Porque esse Deus que foi colocado é um Deus que cobra. E que cobra atitude, e que cobra, inclusive, financeiramente. Se eu falar com o Zé das Couve, meu vizinho aqui, né? Se ele pode ficar um mês sem pagar o dízimo, ele vai dizer, tá louco? Não posso ficar sem pagar. Não, Deus o livre. Deus o livre. Então, como é que convencem as pessoas de uma verdade? E se não são meia dúzia, não, professor Jonas. Esse 1% colocou uma regra, estabeleceu regras, o Lamartine usou dogmática, né? Estabeleceu um dogmatismo para metade da população brasileira. Olha só. E a outra metade foi estigmatizada. Foi estigmatizada. Aqui na nossa região, se eu falar aqui do Deus Tupã, do Exu, Egu e tudo mais, os caras me erguem no soco. Porque eu estou atraindo o mal. Então, assim, até onde nós somos para ir? Não é feito esse trabalho ainda, não é feito, lamentavelmente, né? Por quase ninguém, nem pela família, nem na escola, né? E nós aqui do Pingo de Cultura temos, né, a grata satisfação e a liberdade, professor Jonas, de dizer essas coisas. Passo a palavra para ti. Seja bem-vindo, bom dia, bom dia. João, bom dia. Jair, obrigado por estar com a gente aí. Um bom dia para você, para a tua família aí. A hora que quiser nos visitar, vocês já conhecem aqui como é que é o nosso jeitão e a nossa hospitalidade. Obrigado por estar com a gente aí. Os demais aí, um grande abraço a todos que nos acompanham, ou durante a semana aí, visualizando, ou aqui junto com a gente, de uma forma ou de outra, nos acompanha. João, é bastante abrangente esse leque quando a gente chacoalha, o vento traz até a poeira junto, quando você... Mas, afinal, vamos dividir em alguns momentos aí. A questão, pegando por último aí nessa tua fala, da questão de ser ou não ser o povo de Deus, escolhido ou não escolhido, é importante ressaltar que lá no livro do Gênesis está escrito que os passo a passo pelos quais Deus fez acontecer, surgir, existir a natureza e por último, o que nós chamamos hoje de ser humano. Mas é interessante e que depois que estava tudo pronto, o próprio texto traz que Deus olhou, contemplou e viu que tudo era bom. Tudo era bom. Então, quem é o povo de Deus? Quem é povo? Quem é escolhido? Todos foram escolhidos porque Deus fez todos e fez tudo. Andréia, muito obrigado, já está junto com a gente aí. Maravilha. Bom dia para você e para a tua família aí. Então, aí, onde que entra, João, o diabo, o inferno, onde que entra tudo isso aí? Entra na ausência de Deus, mas não porque Deus se afasta de nós, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus.
Então, e como que nós nos afastamos de Deus? Quando nós partimos do princípio de que somos autossuficientes. Por que Deus é... Como que Deus pode ser onipresente, onisciente, onipotente e todos os ones que Deus é? Como que ele vai estar presente em todos os lugares? Porque ele é tudo. Ele é esse balcão, ele é esse notebook, ele é o João, ele é a Andréia, ele é eu, ele é a pedra. Deus é tudo. Por isso que Deus não existe, Deus é. Quando ele, lá no Êxodo, Andréia, quando ele, segundo as narrativas, ele conversa com Moisés e Moisés pergunta: como que eu vou dizer para o povo sobre você? Como é que é o teu nome? E ele diz: eu sou aquele que é. Então, dentro desse contexto, aí entra a questão da Páscoa, que também pode ser dividido em três momentos. Vamos pegar a Páscoa cristã, em 3 momentos. Jesus morto na sexta-feira. Hoje, foi ontem. Hoje, Andréia, Jesus está morto. Jesus está no túmulo. Amanhã é o domingo de Páscoa. Agora, vamos trazer isso, João, para uma realidade maior. Nós podemos nos interrogar dentro desse Jesus morto hoje. Quem está morto hoje? Quem está morto? Nós estamos festejando o quê? Já estamos preparando uma carne aqui para assar daqui um pouco. Para comemorar o quê? A morte daquelas 200 meninas que os Estados Unidos saíram daqui da América, Andréia, por ganância, e foram largar uma bomba numa escola lá onde as meninas estavam estudando? Onde é que está Jesus aí, João? Onde é que nós queremos... O que nós queremos comemorar agora? Queremos comemorar os Jesus que nós ajudamos a destruir, a matar, pela nossa ganância, e diga-se de passagem, pelo nosso jeito hipócrita de fazer política, João, votando muitas vezes em pessoas que trazem morte, que trazem miséria, que trazem desolação. Essa é a Páscoa? Essa é a passagem? Onde é que está Jesus? Com qual Jesus nos preocupamos? A quem nós apoiamos? A quem nós queremos que sobreviva e a quem nós queremos enganar também, João? Então, são algumas interrogações que nós temos que fazer, primeiramente, a nós. Não é o outro, deixa o outro. Mas e eu? Que Jesus eu estou atrás? Daquele Jesus judeu que foi crucificado lá no Oriente Médio e deixou Jesus do lado da minha casa, plantando couve, plantando cenoura, plantando alho, plantando um repolho que chega até eu e eu desvalorizo na hora de comprar, mas hipocritamente compro um bacalhau por R$200 o quilo? Então, são algumas interrogações que nós precisamos dar um choque na nossa mentalidade, conforme eu digo. E essa é a realidade, está aí. E o que nós esperamos de tudo isso? O que nós queremos com tudo isso? Queremos enganar a quem?
Então, esse é o meu raciocínio aí, João. Devolvo para ti, para não ficar também só. Perfeito, professor Jonas. Acho que você vem trazendo aí elementos importantes para reflexão e análise, né? Daqueles que nos acompanham aqui pela live Pingo de Cultura. Né? Eu tenho, eu tenho a grandiosidade, né? Grandiosidade, não sei se essa expressão é legal, mas a graça, né? De trabalhar as ciências humanas nas escolas. E eu ouço muitas vezes, quando a gente entra nos temas que provocam terrorismo, que levou ao holocausto de pessoas, né? E as pessoas, e os estudantes, né? E, enfim, citarem, né, o nome de alguns filmes que retratam esses fatos, esse período da história vergonhosa da humanidade, né, e dizer que se emociona e que chora com as cenas dos filmes que retratam tal situação, e até aí, ok, tudo certo, né? Contudo, entretanto, eu faço questão de abordar isso, né? Nós, os brasileiros, América Latina, como exemplo, né? Apesar de lamentar, chorar, enfim, as histórias, né? É como se isso fosse algo fora de nós. Isso não, é como se isso não fosse a vivência, realidade do dia a dia de muitos de nós, né? E aí eu pergunto, tá, mas eu choro pelo menino de pijama listrado, por exemplo, né? Mas daí, na hora de escolher um projeto político, e aí eu aproveito para fazer isso, na hora de escolher um projeto político para o Brasil, para a América, eu escolho o conservador, eu, eu, eu escolho o autoritário, ao invés de eu escolher o projeto humanizador, democrático, eu escolho, mas eu choro com a cena onde judeus e outros povos são mortos. E se eu assistisse filmes de eliminação dos povos nativos na América, principalmente na América do Norte, e na América Central, que foi assim muito pior do que foi aqui, né? Se eu assistisse filme, eu ia chorar, ok? Mas eu aplaudo, Jonas, amigos, eu aplaudo o Trump invadindo a Venezuela, jogando bomba nas meninas lá do outro lado do mundo. Aí eu aplaudo. Ah, não, tá tudo bem. Como tá tudo bem? Como é que eu choro alguma coisa que já passou, mas concordo com aquilo que está acontecendo agora, aqui e agora? Então, eu vou nessa linha do professor Jonas, assim, ó. Que Páscoa é essa? Que Jesus é esse, né, que eu defendo? E que eu oro, né? Muita gente por aqui, e por aqui que eu digo aqui na região serrana, Planalto Serrano, se alvoram dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu sou cristão. Né? Tudo bem, ótimo, ok. Mas daí é defensor do pior que existe no ser humano, defensor do armamento, defensor da pena de morte, defensor de que um grupo só herdará o céu, um pequeno grupo herdará o céu. Eu sou defensor dessa ideia. Então, que Jesus é esse? O Lamartine começou dizendo que Jesus não compactuou com essas ideias, pelo contrário, ele quebrou muito desses paradigmas. Ele quebrou. E ao meu ver, na minha simplicidade, professor Jonas, Amélia, Jair e amigos, foi justamente pelo fato dele ter quebrado paradigmas naquele momento da sua vida que ele foi condenado à pior morte possível naquele tempo, no tempo dele. A morte de cruz era a morte dada aos, vamos dizer assim, aqueles que o povo tinha ódio. Aqueles que o povo tinha ódio. E não sei se você sabe, o professor Jonas com certeza, mas você que vai acessar a nossa live, sabe? Que o cristianismo
que hoje a gente chama de cristianismo, mas os discípulos de Cristo, aqueles que concordavam com as ideias de Cristo, eles foram perseguidos por, no mínimo, 3 séculos. Era odiado pelo povo da região, inclusive pelo povo judeu, os seguidores de Cristo. Eram odiados, eles foram caçados, eliminados, um a um. Né? Era motivo de festa, parava-se o mundo quando conseguiam, professor Jonas, pegar um cristãozinho e levar para o Coliseu ou para um espaço reservado típico do Coliseu para ser esse devorado pelos leões. Era jogado aos leões. E o povo torcia de vir para quem? Para o leão. Então veja que ser cristão tem toda uma história fantástica, mas é uma história de combate. É uma história de defesa de um princípio de sociedade. De uma sociedade que preza pelo amor ao próximo. Porque essa foi a grande mensagem, e deve ser a grande mensagem do Mestre Senhor Jesus. Né? Porque, para mim, ele é um mestre espiritual. O Jonas, quando eu falo espiritual, ele sabe do que eu estou falando, porque ele estuda isso, né? Que não é uma simples devoção de ir ali na igreja, é muito mais que isso, né? E ele é também um mestre da filosofia, porque se eu pegar os ensinamentos de Jesus, é de uma profundidade extraordinária o seu ensinamento. E a régua dele, né, era o amor ao próximo. E aqui, nesse amor ao próximo, não é só o meu semelhante, é amor à vida, defesa da vida. E ele fez isso durante o tempo que ele esteve por aqui, né? ou durante o tempo que ele esteve encarnado, vou usar um exemplo aqui do Jonas, né? Durante esse tempo que ele teve encarnado, ele usou isso como meta, defender sempre a vida, e de preferência daquele menos favorecido. E ao fazer isso, eu me conecto com Deus. Então, se eu quero estar conectado com Deus, ele chamava de Pai, eu preciso estar a serviço. E aí tem a cena do lava-pés que ele faz, né? Porque Jesus diz, faz assim, ó. Ele mostra como é que faz assim. E essa alegoria do lava-pés é justamente para dizer, eu tenho que me colocar a serviço. E aí ele lava o pé do mendigo. E para o povo da época era um absurdo. Porque ele era o mestre. Como que ele pode se sujeitar a tocar em alguém impuro? Porque ainda tem isso, professor Jonas, amigos, essa coisa da impureza. E isso, inclusive, isso chegou muito forte aqui no Brasil, essa coisa da pureza de sangue. Então, quem era o nobre? Pureza de sangue. O que eu tinha que conservar? E aí tem muita gente que diz assim, eu sou conservador, eu sou da família conservadora. Nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é ser da família conservadora. Por favor, né? Que era isso. Era conservar a riqueza na mão do rico e defender, inclusive conservar, defender a ideia de que ele era o escolhido de Deus. Inclusive, a ele era dado o poder de explorar, espoliar o outro. E era isso que queria conservar. Conservar o status quo. E quando eu falo status quo, precisa dar um Google aí para entender, né? Conservar o status quo. Que é o oposto do progressismo, que é o oposto da evolução, da discussão de uma sociedade igualitária. É o oposto disso. Manter o status quo. E aí você, que hoje diz, eu sou conservador, o que você quer conservar? O que você quer conservar? Né? Então, a gente precisa ter muito claro o que é isso. A família. O conservador, ele só conserva um tipo de família, a dele. Quer dizer, todas as outras famílias não importam, não interessa. Não? As outras famílias não interessam. Portanto,
não caia nessa, né? Conservar aqui aquela estrutura medievalesca, aquela estrutura impositiva, aquela estrutura onde um é o dono da verdade, e todos deverão segui-lo. Essa é a conservação, professor Jonas. Então, nós temos muito disso, e a Páscoa me parece que a Páscoa deve ser para a gente pensar, refletir, analisar exatamente essas questões, né? E se eu quero ter, o Jonas fez umas 3 vezes a pergunta, que Jesus é esse? Onde está Jesus? Né? Então, é isso, na Páscoa é isso. Páscoa tem a ver com Jesus? Qual Jesus? Esse Jesus humanitário de amor ao próximo? Ou Jesus que joga bomba nos outros? Inclusive, o Jonas usou esse exemplo, né? Reforçando a fala aqui do professor Jonas. Qual é o meu Jesus? Né? Eu acho que esse é um momento importante aqui no Pingo de Cultura para a gente pensar. Você que vai acompanhar a nossa live, pensa nisso. Qual é o seu Jesus? É o seu Jesus que diz que é preciso se armar e matar o primeiro que se atravessar na minha frente? Porque essa ideia está aí fora, está aí na rua. Aliás, bom lembrar, professor João, estamos nos organizando para o pleito político, para a eleição, para eleger os próximos senadores e deputados, para eleger o próximo presidente da República, e esses projetos estarão postos aqui. Um projeto que vai dizer que Jesus tem que andar armado, e se você é cristão, tu tem que andar armado. Né? E um Jesus que vai dizer que eu tenho que erguer o caído, acalentar o sofrido, matar a fome de alguém, abraçar um outro alguém. Vai ter os 2 projetos. Qual será o projeto que você vai escolher, amigos e amigas? Fica aí essa questão, enquanto o professor Jonas pensa aí, né, como é que ele vai fazer tudo isso, né? Professor Jonas, contigo. João, segunda-feira eu viajei e lá por as tantas eu me perdi. E cheguei num posto de gasolina e perguntei. O cara disse: tem um asfalto aqui, se colocar no GPS, o GPS vai mostrar pelo asfalto. Mas é mais longe. Mas também tem uma estrada de chão aqui que é mais perto. Se o senhor quiser pegar aqui, também não tem erro. E tal. Daí eu fico pensando assim, a estrada boa lá e mais longe, vamos fazer uma analogia que seja Jesus. E a estrada mais ruim é a distanciamento de Jesus. Mas eu posso escolher. Agora, a estrada melhor, asfaltada, não foi feita para mim. Então, Jesus também não foi feito para mim. Jesus é problema dele. Jesus se santificou, Jesus é o Filho de Deus, ele é o que ele é. E eu sou o que eu sou, independente. Agora, se eu quero procurar a luz, Andréia, se eu quero procurar a sombra, se eu quero procurar as trevas, se eu quero procurar a estrada melhor ou a estrada pior, não é problema de Jesus. Agora, não é, João, eu dizendo para todo mundo que eu sou o exemplo, eu sou o representante de Deus na terra, eu sou advogado de Jesus. Não é isso que me leva a ser, de fato, aquela constância com Jesus. Isso me afasta ainda mais, porque Jesus nunca gostou de mentira. E ele diz: os humildes, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Eu estou me exaltando ou eu estou me humilhando? A palavra humilhar não é no sentido que nós entendemos. Só esclarecendo aqui.
A palavra humilhar significa aproximar-se do humus. O humus é o que fertiliza a terra, tá? Então, ser humilhado não significa essa expressão que nós costumamos entender. É no sentido de sermos próximo à natureza. Então, dentro de todo esse contexto aqui, João, nós temos algumas interrogações que nós precisamos fazer para a gente mesmo. Nós estamos nos afastando ou nós estamos nos aproximando de Deus através dessa oportunidade chamada de Páscoa aqui? Amanhã é o domingo da ressurreição. O que nós estamos fazendo para ressuscitar? Não Jesus já tem a solução dele. Ele já foi a perfeição máxima de Deus. E nós, talvez, estamos conseguindo sair do mínimo, entrar no mínimo. Eu digo que, às vezes, João, nós somos tão negativos que precisamos crescer muito para chegar no zero. Nós sabemos como é que funcionam os números negativos. Então, segunda-feira passada também, numa live que nós, um grupo de pessoas, exegetas e pessoas que gostam de estudar, estamos estudando os palavra por palavra, João, dos evangelistas. Então, segunda-feira, eu comentava que, de acordo com a filosofia, o Tales de Mileto, quando conversava com... O Tales de Mileto, diga-se de passagem, foi o primeiro filósofo que a história traz. Ele diz, não me chame de sábio, me chame de amante da sabedoria. E eu dizia também, segunda-feira, não me chame de cristão, porque eu não sou cristão. Me chame de admirador, me chame de amante do cristianismo. Porque ser cristão e achar bom quando o Maduro foi capturado, isso é ser cristão? Ser cristão e achar bom quando a polícia pega o teu vizinho ali, que não tem condições de contratar um advogado e leva lá e deixa dormindo no piso, isso é ser cristão? Então, nós precisamos começar a nos interrogar, André, nos proporcionar de acordo com o nosso merecimento. E deixar de ser fariseu, entre aspas, hipócritas, que quando chegava em Jesus, mestre, o que é que vamos fazer com essa mulher aqui? E Jesus dizia, vocês são hipócritas, o que vocês vieram aqui, mas vocês querem me colocar em armadilha, vocês não vieram aqui por ensinamento. Então, nós também, João, muitas vezes caímos em armadilha. Tem muitas pessoas que vão lá e perguntam as coisas para você, já sabendo da resposta, para ver se você cai em contradição e para testar. Então, nós precisamos ter um pouco de cuidado com o nosso egoísmo também. Eu gosto do budismo. O Buda dizia que o sofrimento ele acontece por causa da ganância do ter e do poder. Por isso que ele saiu do palácio e foi viver um ser diferenciado. Então, nós também precisamos sair, muitas vezes, dessa caixa torácica que aprisiona o nosso verdadeiro eu
E dentro desse contexto, nós precisamos redefinir a nossa vida, aproveitar esses momentos para redefinir a nossa vida, redefinir o nosso jeito de ser e de olhar para a realidade. Fazer como Deus olhou e viu que tudo era bom. Se tudo é bom, eu não posso olhar as coisas como sendo mal feita ou indigna. Na Roma antiga, tinha um Deus, e tem até hoje, porque Deus não é eterno, chamado de Portunus, que é o Deus da porta e da chave. Então, que nós tenhamos, daí da onde vem a palavra oportunidade, da onde vem porto seguro. Jesus é meu porto seguro. Quando eu saio de um porto para o outro, transportar, ou colocando na mão do Deus portos. Então, que nós possamos também aproveitar as oportunidades que temos de reflexão, que é um momento da Páscoa, e a partir daí nós possamos renascer um novo ser, renascer um novo João, um novo Jonas, um novo Bastião, uma nova Andréia, um novo jeito de ser. Devolva aí, João. Muito bem, professor Jonas, já fazendo essa provocação, né, de que o que eu quero ser e fazer, né, a partir desse momento de Páscoa, que deve significar a renovação, né, o renascimento, como disse a professora Andréia, né, o renascimento. Então, esse momento de análise, de reflexão, que Deus nos dá, né, o tal do livre-arbítrio, que permite que eu mude de direção, que eu faça algo mais significativo para mim, para o outro, né? E a Páscoa deve ser esse marco referencial do nosso ser, né? Mas eu volto a insistir naquilo que eu venho falando há muito tempo, não só aqui na live, mas sempre que tenho oportunidade, que eu preciso respaldar o meu pensamento nas minhas atitudes, né? Então, se eu quero defender a vida, eu preciso sempre escolher projetos que defendam a vida. Projetos que defendam a vida. Aqui em Santa Catarina, participei de um evento chamado Catarinas por Elas, onde trouxeram, né, a triste notícia, né, de que o estado de Santa Catarina é agressor e é feminicida, pelos índices que tem, né? E que Santa Catarina precisa lutar pela vida. Nesse evento tinha ali exemplos de mulheres de sucesso, né? De mulheres que superam e que são exemplos a ser seguido. E o que me chamou a atenção é que algumas das mulheres que ali estavam, né, sendo a referência do evento, elas têm uma fala, têm um discurso, professor Jonas, muito progressista, muito humanista, o discurso dessas mulheres. E agora eu estou pegando o exemplo das mulheres, que são, assim, o símbolo máximo da vida entre nós, né? As mulheres. E aí eu fiquei me questionando, aquelas mulheres com um discurso extremamente humanitário, progressista, mas elas defendem e estão vinculadas, professor Jonas, a projeto político que fala exatamente o oposto do que elas estavam expondo naquela ocasião. Santa Catarina por Elas. Um projeto muito interessante que tem como objetivo
dar apoio às mulheres, tirar as mulheres de situação agressiva e que estão ali em vulnerabilidade doméstica, né? Que são muitas. A fala das pessoas não condiz, professor Jonas, com o projeto político que elas defendem. Quer dizer, é uma coisa absurda. Eu não tive a oportunidade de dizer, mas saí de lá com isso preso na garganta, de dizer assim, viu, o discurso tem que estar linkado, tem que estar alinhavado, tem que estar alicerçado ao projeto de vida. O discurso tem que estar, de alguma forma, amparado na realidade, na minha ação. E é isso que eu não entendo no Brasil, né? Outro dia, eu vindo aqui em Curitibanos, um movimento extraordinário também, trabalhava nessa questão que vai combater as violências domésticas. Como é que era o nome do projeto? Defensores do Lar. Olha que coisa bacana. Defensores do Lar. Então, também com um discurso extraordinário ali, um discurso muito bom, aliás, o discurso, né? Defensores do Lar. Embora com uma forte ideologia conservadora, porque o lar que eles defendem não é qualquer lar. Não são todos os lares. É aquele modelo de lar que está incutido na ideologia conservadora. Mas, de novo, o discurso, uma coisa. O projeto político no qual essas pessoas estavam vinculadas não tem nada a ver com o que eles estavam defendendo. Porque o projeto político deles é o oposto. É machista, xenofóbico. Então, algo de errado há conosco. É a mesma coisa que eu dizer que defendo Jesus e ao mesmo tempo estar vinculado a projetos de extermínio. Ao mesmo tempo estar vinculado a projetos de tortura. Que raio de cristão que eu sou? Né? Isso tem muito disso. Professor Jonas, 2 minutinhos para você fechar a sua fala, só para finalizar e se despedir aí. Eu já me despeço por aqui, agradeço, professor Jonas, agradeço aí a Andréia, o Jair e tantos outros que vão estar com a gente, curtindo a nossa live. Grande abraço, feliz Páscoa, que realmente a gente consiga refletir e analisar os nossos feitos e o que queremos para amanhã. Contigo, ok. O meu agradecimento também aí a Andréia, o texto que ela escreveu aí, de que adianta celebrar a Páscoa se faltar amor ao próximo. Na verdade, a gente nem celebra se falta esse amor, né, Andréia? Porque daí é celebrar uma coisa que não está em nós. O Jair também coloca ali, João, que Jesus diz, todos os que virem a mim, não aqueles que estão na igreja X ou Y, católica ou evangélica, daquilo, dali. De fato, é isso mesmo. Jesus abominou o templo. Ele só foi no templo quando pregou o cacete lá naqueles hipócritas que estavam fazendo comércio lá. Então, é importante a gente ressaltar que o próprio Pai Nosso, Andréia, já tirou Deus dos templos, João. Porque Pai Nosso que está na igreja, não. Pai Nosso que está nos céus. Então, não é no templo, não é no pastor, não é no líder religioso que nós vamos encontrar, quer dizer, não é só, desculpe aí, não é só lá que nós vamos encontrar, porque Deus é tudo, conforme eu disse. Jesus é natureza, Jesus é pedra, Jesus é rio, Jesus é os animais, Jesus são as pessoas, Deus é tudo. Então, nós precisamos começar a refletir um pouco mais. Eu dizia para meus filhos, João, 1 hora por dia, não só para eles, mas os meus filhos eu obrigava, para meus alunos eu dizia, se você tirar 1 hora por dia para estudar, além da escola, você vai estudar
fora os feriados, 200 horas por ano. 200 horas por ano dá muita diferença. Então, se você tirar 10 minutos, meus queridos, para refletir sobre onde encontrar Deus, 10 minutos por dia só, você vai refletir 300 minutos por mês. Tá bom? Você vai mudar a partir daí. Então, é isso que nós precisamos. Começar a nos encontrar primeiro. E depois perceber que, como o almiscareiro que buscava aquele perfume elegante, gostosíssimo, e que corria a montanha acima, e quanto mais ele corria, quanto mais desesperado ele ficava, mais gostoso aquele perfume ficava, e ele buscando o perfume, até que exaustivamente caiu sobre uma pedra e furou aquela bolsa, e daí ele percebeu que o perfume estava nele mesmo. Mas, infelizmente, morreu, diz a história, esmagado na ponta de uma pedra. Então, nós precisamos entender que nós estamos correndo atrás daquilo que está em nós mesmos. Não vamos morrer primeiro para depois entender que Jesus e que Deus está em cada um de nós e está, consequentemente, Andréia, no próximo, naquele que chega, muitas vezes, batendo na minha porta, João, quando eu já estou dormindo e quer alguma coisa do mercado, e que eu sou humano, às vezes não atendo tão de bom grado, mas às vezes eu penso, e se fosse eu? E se fosse o contrário? Se coloque no lugar do outro. E se fosse você que tivesse com a casa destruída pela ganância de um velho que não sabe mais o que faz, e que o seu povo já está sabendo que ele está com dificuldade para governar, e que está entregando. E que os 7 pontos, João, que eu falava, eu não estou fazendo profecia, eu estou fazendo história. Lembra que eu falava os 7 pontos que os Estados Unidos estavam lutando e que estava prestes a acontecer? Tá. Professor Jonas, muito obrigado. Isso eu acho que você trouxe aí algo que a gente já poderia deixar mais ou menos, quem sabe a gente na próxima aula falar disso. Começar com esse exemplo que você dá dos 7 pontos, da decadência do império, e a gente fazer uma fala nesse sentido. Tem bastante pessoa, João, pedindo para a gente trabalhar isso. Tem várias pessoas me falando e perguntando como é que está a situação, o que eu sei sobre a geografia, sobre o Iraque, sobre o Irã, sobre os países que cercam e rodeiam, como é que está a política de vizinhança e tal. Vamos falar disso, porque agora o nosso horário já se foi. Exatamente. Eu só peço desculpa aí de ter me excedido um pouco, mas quero deixar aquele abraço pascal a todos vocês aí, o Jair, Andréia, muito obrigado, João, aquele abraço energético aí a você e a tua família, aí, e até a próxima, se Deus quiser, que a espiritualidade abrace a cada um e possa colocar um dedinho de luz para que nós possamos ser realmente ressuscitados em nosso jeito de ser. Um abraço e também desejo mesmo para você que você consiga ressuscitar. O que significa? Que eu melhore, que eu seja ainda melhor. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Valeu, João. Obrigado, Andréia.